Olá, meu nome é Henrique Sato. E o meu é Ricardo Castro. Nós somos especialistas em investimentos da Rico e hoje nós vamos falar da diferença entre um pós-fixado e um pré-fixado. Tá preparado? Vamos lá então. Então, pessoal, os investimentos pós-fixados são aqueles que estão atrelados à taxa de juros do país, né? Ou seja, a taxa Selic. Grande parte dos investimentos que você faz nessas classes de ativos, eles vão estar ali sempre te entregando uma rentabilidade percentual, né, do CDI. O CDI, ele é um índice de depósitos intrabancários que basicamente serve como base para o mercado como um todo. O que é interessante ressaltar? Os ativos pós-fixados sempre vão ter uma oscilação muito baixa, né? No entanto, sempre vão te entregar um retorno muito próximo daquilo que você tem como taxa de juros base, que é a Selic ou o CDI. Né? Então, assim, você nunca vai ter surpresas, mas a sua rentabilidade vai depender muito do momento e da taxa de juros do país. Já o investimento pré-fixado, ele é um pouco diferente, né? Onde o pós-fixado, ele, apesar de ser uma renda fixa, né, de você saber qual percentual do CDI que você vai ganhar, né, apesar do CDI ele variar, no pré-fixado você tem uma taxa pré-definida, né? Então ele é o único investimento, né, onde você tem esse indexador que você sabe exatamente, né, colocando 10, 15, 20 mil reais, quanto que você vai ter de rentabilidade no final de um determinado período. Ou seja, né, ele é um investimento de renda fixa, conservador, onde você pode prever a rentabilidade. Apesar disso, em alguns investimentos onde você pode ter a negociação, no caso do Tesouro Direto, talvez você não saia, né? Se você sair antes do vencimento, uma vez que o Tesouro tem a liquidez diária, você pode sair com um valor diferente. E aí vem a pergunta, né, Ricardo? Qual é o melhor investimento? O pós-fixado, o pré-fixado? Como que a gente analisa isso? Bom, Sato, eu acho que a ideia é sempre primeiro olhar o perfil do cliente, né? O investimento pós-fixado, ele por natureza, ele é considerado o investimento mais conservador no sentido de que o cliente ele não vai ter nenhum tipo de surpresa. Ele não vai olhar a conta dele, vai ver um dinheiro a menos, como você citou agora há pouco na questão do tesouro pré-fixado. Já os ativos pré-fixados, eles podem ser muito interessantes em cenários de corte de juros, né, como a gente viveu ali de 2016 para 2017, onde você consegue pré-fixar o seu investimento a uma taxa mais alta, né, ou também para pessoas que têm uma determinada necessidade de retorno. Ou seja, se você tem um projeto que para daqui a 1, 2 anos e você sabe que o que você vai precisar é aquele recurso contado e aquela taxa pré-fixada ela te atende, o ativo pré-fixado ele pode ser um pouco mais interessante. O que eu acho que é sempre interessante ressaltar, que o ativo pré-fixado, apesar de ser uma renda fixa, ele é um pouco mais arriscado. Né? Porque se você hoje vai lá e determina, fecha, né, uma taxa de 7% ao ano, 8%, 9% ao ano e esses juros voltam a subir, os ativos pós-fixados capturam essa alta de juros. Já o pré-fixado você vai ficar sempre alocado naquela taxa que você fechou. Você fica amarrado, né? A gente chama isso de marcação a mercado. Tá, pessoal? Então, apesar de títulos do Tesouro você ter ali uma segurança no investimento, né, isso não significa que no meio do caminho, antes do vencimento, caso você faça movimentação, você possa sair até com um valor menor do que você entrou. Ele é seguro, ele é uma renda fixa porque no vencimento você vai ter a taxa pré-contratada. Tá legal? O que eu acho que é legal ressaltar, assim, independente do título pré-fixado que você comprou, seja ele do Tesouro, onde você vai acompanhar a oscilação diária, seja ele um CDB pré, né, que você comprou de alguma emissão bancária, o CDB você não tem liquidez. No Tesouro, apesar de você ter liquidez, se você carregar ele até o vencimento, é 100% de garantia que você vai receber a sua taxa contratada. Então, assim, apesar de toda a oscilação que você vê ao longo do caminho, o seu retorno ele está garantido naquela taxa que você contratou. Então, isso é a grande certeza que o investidor tem por trás. Já nos ativos pós-fixados, a diferença entre o Tesouro e entre uma emissão bancária ou até mesmo um crédito privado, como a gente vê alguns no mercado, ela é muito mais em termos de retorno, né? Você tem alguns que vão te pagar a isenção, ou seja, que não é cobrado imposto de renda. Você tem alguns bancários que sempre vão te pagar um prêmio a mais, ou seja, um percentual acima do CDI mais do que o próprio Tesouro paga. E no Tesouro você tem a Selic, né? Que é considerado aí o investimento mais seguro, te dá liquidez, te dá um percentual ali do CDI até às vezes um pouco mais baixo do que os 100%, mas para aqueles clientes que estão saindo da poupança e estão buscando o primeiro investimento,
é sempre ali a melhor opção para ser o seu começo, né? Nesse lado de pós-fixados você consegue encontrar tanto em emissões bancárias como no Tesouro Direto, e também em ativos de crédito privado, ou seja, emitidos por empresas. No pré-fixado é mais comum na parte de emissões bancárias, em CDBs e também no Tesouro Direto. Isso mesmo. Crédito privado você não encontra. Quando a gente fala um pouco da renda fixa, ela segue muitos parâmetros que a gente já falou em vídeos anteriores, né, com tabela de tributação regressiva, ou seja, saindo de 22,5% para 15% a partir de 2 anos. Então, assim, muito em linha com o que a gente acho que já vem falando aqui nos outros ativos. Bom, acho que se vocês tiverem algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, comentem aqui embaixo, né, para que a gente possa aí abordar esses temas nos próximos vídeos e sempre estar tentando aí trazer as melhores informações para vocês. Lembrando, a Rico é online, simples e inteligente. Um abraço aí, pessoal!